sobre tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação de números inteiros. Para facilitar a compreensão, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 etapas. Na primeira etapa, nós vamos falar sobre multiplicação com números inteiros positivos e o zero. Então, observe que quando nós temos os números inteiros positivos e o zero, esse é o mesmo conjunto dos números naturais. Então, da mesma forma que a gente faz para efetuar a operação de multiplicação com números naturais, a gente vai efetuar com os números inteiros positivos e com o zero. Observe que eu tenho aqui, nesse exemplo, 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, o 12 está positivo. Quantas vezes o 12 aparece? 4 vezes. Então, a gente pode simplificar essa expressão como 4 vezes 12. Então, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. O 12 aqui ficou positivo porque esse sinal de mais desapareceu, porque o sinal de mais é facultativo. Temos um outro exemplo aqui, mais 3 vezes mais 5. Essa multiplicação pode ser efetuada, como 3 e o 5 são números positivos, 3 vezes 5, que vai dar 15. Toda vez que aparecer o zero numa multiplicação, o resultado vai ser igual a zero. Então, se eu multiplicar por zero, o resultado vai ser zero. Tem um outro exemplo aqui, 10 vezes 5. Então, nós temos que 10 vezes 5 é igual a 50. Então, observe que a multiplicação de dois números inteiros positivo, o resultado vai ser sempre um número positivo. Ou seja, a gente multiplica os módulos, os valores absolutos, e nós vamos obter um resultado sempre positivo, produto sempre positivo. Lembrando que os termos da multiplicação são fatores e produto. No caso, 3 vezes 5, 3 e 5 são fatores e o 5 produto. 8 vezes 0, 8 e 0 são fatores e o 0 produto. 10 vezes 5, o 10 e o 5 são fatores e o 50 produto. Temos aqui outros exemplos. 4 vezes 2, 8. 0 vezes 5, 0. 6 vezes 6, 36. Vamos para a segunda etapa. Na segunda parte, a gente vai ver multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes. Ora, se eu tenho dois números inteiros com sinais diferentes, o que é que a gente faz? Nós vamos multiplicar os valores absolutos, a gente inicialmente esquece o sinal. Então, vamos pegar 5 vezes 3, isso vai dar 15. E vou considerar o sinal de menos. Como já foi dito, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, 5 vezes menos 3, isso é o mesmo que menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3. Então, somando, 6, 9, 12, 15, repete sinal. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, sinais diferentes, a multiplicação, repete sinal de menos e multiplica os números normalmente. Tanto faz 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. Isso alternando também o sinal, o resultado não vai se alterar. Aqui ele pegou a questão do oposto, mas é mais fácil a gente pegar sinais diferentes, coloca o sinal de menos e multiplica. Menos 5 vezes mais 3, coloquei o sinal de menos, porque os sinais são diferentes, e efetuo a multiplicação. Então, a gente pode resumir de qual forma? Para multiplicar um número positivo com um número negativo, em qualquer ordem, multiplicamos os valores absolutos e damos ao produto sinal negativo. Então, dois números quaisquer, um positivo e outro negativo, não importa a ordem, se vier primeiro positivo ou se vier primeiro negativo, o procedimento é o mesmo. Então, 6 vezes 4, 24. Os sinais são diferentes? São.
conservo o sinal de menos. Menos 7 vezes 5, conservo o sinal de menos e multiplico. 7 vezes 5, 35. Mais 8 vezes menos 3, coloco o sinal de menos. 8 vezes 3, 4. Menos 2 vezes 11, vai ficar 2 vezes 11, 22. E repito o sinal de menos. Vamos ver agora a multiplicação de dois números negativos e de número inteiro negativo com zero. Então, o resultado da multiplicação, o produto de dois números inteiros negativos, é sempre positivo. Observe que, se eu pego menos 2 vezes menos 1, eu vou colocar o sinal de mais, e 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2, 4. Sinais iguais, positivo. Menos e menos. 2 vezes 3, 6. A gente pode escrever o menos 2 dentro do parêntese como menos mais 2. Então, observe que a gente está pegando o oposto, né? Se eu pego o oposto, quem está dentro vai dar isso aqui, menos 2. Então, quando eu pegar nesse caso aqui, pegar qualquer um desses exemplos, eu vou pegar esse, então é a mesma coisa escrever menos mais 2 e multiplica por menos 3. Vamos repetir o sinal de menos que está fora. E a gente já viu sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. 2 vezes 3, 6. Ora, vou eliminar o parênteses, quando tem um sinal de menos antes, a gente troca o sinal do que está dentro. Certo? Então, toda vez que a gente tiver dois sinais iguais, a gente vai multiplicar os valores absolutos dos números e o resultado vai ficar sempre positivo. Uma observação importante é que, quando um dos fatores é zero, o resultado da multiplicação é sempre zero. E eu quero chamar a atenção que a gente vai simplificar essas explicações até aqui da seguinte forma. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, para ser sinais de dois números, quando os sinais são iguais, os dois números são positivos ou os dois números são negativos. Então, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Sinais diferentes, menos e mais ou mais e menos, o resultado negativo. Então, quando a gente for multiplicar dois números, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar os sinais. Se os dois forem positivos, resultado positivo. Se os dois forem negativos, resultado positivo. Se um for negativo e o outro positivo, o resultado vai ser sempre negativo. Vamos agora acompanhar aqui como a gente vai fazer para resolver as multiplicações com mais de dois fatores. Então, quando eu tenho aqui um dos fatores igual a zero. Então, se um dos fatores é zero, a gente já não precisa nem efetuar o cálculo. Tem um produto, se eu tenho um produto e um dos fatores é zero, o resultado é sempre zero. Então, numa multiplicação com mais, eu poderia ter aqui 100 fatores. Se apenas um, pelo menos um, for zero, o resultado dessa multiplicação será zero. Quando todos os fatores são positivos, o resultado é positivo. Se todos os fatores são positivos, o resultado é positivo. Então, observe que nós temos aqui todos os fatores positivos, resultado positivo. Então, é só multiplicar normalmente. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, se todos os fatores forem positivos, o resultado será positivo e os modos serão multiplicados. Então, multipliquei normalmente e encontrei o resultado. Os demais casos, a gente vai
proceder da seguinte forma. Observe que aqui eu tenho menos 5 vezes menos 3 vezes mais 2. Então, a gente já sabe que quando a gente multiplica dois números, os sinais são iguais, são resultado positivo. Então, eu venho aqui, esse 15 vem para cá e vai multiplicar agora por mais 2. Sinais iguais, resultado positivo. Aqui eu tenho menos 5 vezes menos 3 dá mais 15. Vou repetir aqui, repetir o menos 2. Mais 15 vezes menos 2, isso é igual a menos 30. Sinais diferentes no final aqui, dois números com sinais diferentes. Resultado sempre negativo. Aqui agora eu tenho uma expressão com 4 fatores. Cada termo desse recebe o nome de fator e o resultado recebe o nome de produto. Então, eu peguei aqui, ó, menos 5 vezes menos 3, sinais iguais na multiplicação positivo. Menos 2 vezes menos 1, sinais iguais na multiplicação positivo também. O resultado desse produto é mais 15, que vai multiplicar pelo outro resultado que é mais 2. Sinais iguais na multiplicação positivo. Agora, que acompanhamos esses produtos, vamos generalizar, ou seja, estabelecer uma regra que vale para qualquer situação. Numa multiplicação de números inteiros, se a quantidade de fatores negativos for par, o resultado é sempre positivo. Se a quantidade de fatores negativos for ímpar, o resultado é sempre negativo. Na letra A, esse primeiro exemplo, eu tenho dois fatores negativos. Ora, quando eu multiplico os dois negativos, dá positivo. Então, o resultado deu positivo. 2 é par, dois fatores, positivo. Na letra B, eu tenho 3 fatores negativos. 3 é ímpar. Olha, o resultado deu negativo. Na letra C, eu tenho 4 fatores. Aqui nós temos 4 fatores negativos. O resultado deu positivo. Então, quando a gente tem uma quantidade de fatores par, o resultado é sempre positivo. Se a gente tem uma quantidade de fatores ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, a gente descobre primeiro o sinal do produto e depois efetua o produto, multiplicando todos os fatores. Então, nós vimos os 3 casos possíveis da multiplicação de números inteiros com sinais diferentes. Agora que já sabemos como efetuar o produto de 2 ou mais números inteiros, vamos conhecer as propriedades da multiplicação de números inteiros. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes mais 5. Dois números inteiros, o produto de dois números inteiros com sinais diferentes. Resultado negativo. 2 vezes 5, 10. Trocou o 5 de posição com o 2. Continua com sinais diferentes. Coloca negativo. 5 vezes 2, 10. Então, tanto faz você multiplicar menos 5, menos 2 vezes mais 5, ou mais 5 vezes menos 2, e o resultado vai ser menos 10. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Propriedade associativa. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associá-los de maneiras diferentes, sem alterar o produto. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem menos 8 vezes mais 9 vezes mais 3. Então, aqui a gente associou o menos 8 vezes mais 9, as diferentes deu negativo, menos 72, vezes o 3. Menos 72 vezes mais 3, sinais diferentes, negativo. 72 vezes 3 vai dar 216. Ou a gente pode fazer o seguinte: repete o menos 8 e multiplica 9 vezes 3, que vai dar 27. Então,
sinais diferentes aqui. Eu coloco o sinal de menos e multiplico 8 vezes 7, isso vai dar 216. Observe que nessa expressão a gente tem apenas um fator negativo. Um é ímpar, o resultado deu negativo. E aqui é a mesma expressão, só que a gente agrupou, associou esses dois primeiros. Então, a gente pode representar com os colchetes aqui, para mostrar que primeiro a gente resolve esse, e aqui primeiro a gente vai resolver esse aqui, que está dentro dos colchetes. Então, essa é a propriedade associativa. Pode agrupar 2 a 2 de forma mais conveniente de achar, e o resultado, o produto da multiplicação, não vai alterar o resultado. A gente tem aqui a propriedade do elemento neutro. O que aqui diz a propriedade do elemento neutro? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Essa alteração aqui, a mudança da ordem, a gente pode fazer através da propriedade comutativa, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que isso quer dizer? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. A propriedade distributiva em relação à adição e em relação à subtração. Então, a gente pode dizer que existe a propriedade distributiva da multiplicação de números inteiros em relação à soma algébrica. Então, eu tenho 3 que multiplica por mais 2 mais menos 5. Eu tenho uma soma dentro do colchete e tenho aqui um número que vai multiplicar. Então, eu posso efetuar esse 3 vezes 2 e o 3 vezes menos 5. Vou separar aqui o sinal que está aqui entre os fatores, eu repito. Então, 3 vezes 2, 6, positivo, mais 3 vezes menos 5, menos 15. Sinais diferentes, a gente subtrai e considera o sinal de maior módulo. Isso quando não existe mais multiplicação. Depois que a gente efetua a multiplicação, a gente vai ter uma soma algébrica e aí a gente vai fazer o jogo de sinal como nós aprendemos com adição e subtração de números inteiros. E a última propriedade é a propriedade do fechamento. O que é que diz a propriedade do fechamento? E a adição de números inteiros ela é fechada no próprio conjunto do número inteiro. Ou seja, somando dois números inteiros quaisquer, o resultado será sempre um número inteiro. Ou multiplicando dois números inteiros quaisquer, o resultado vai ser sempre um número inteiro. Então, se eu pego mais 5 vezes menos 3, deu menos 15. 5 é um número inteiro, menos 3 é um número inteiro, e menos 15 também. Então, qualquer que seja a multiplicação que eu efetuar, o resultado dessa multiplicação vai ser sempre um número inteiro. A aula de hoje fica por aqui. Resolva bastante exercício para fixar o conhecimento e até a próxima.